Do nosso lado esquerdo, um dos Uchihas mais fortes de todos, Uchiha Itachi. E do nosso lado direito, um dos Hokages mais fortes, Minato Namikaze. E senhores, eu peço que peguem seus lenços, pois hoje o choro é livre. Ah, Geek, mas por que você está falando isso? Simples, nós temos aqui dois dos personagens com mais fanboys de toda a comunidade de Naruto. Então não importa que o vencedor seja o Minato ou se o vencedor for o Itachi, é certeza que nos comentários vai ter fanboy reclamando. Porém, eu também te garanto que o resultado é imutável. E essa eu quero ver. Quem é mais popular aqui no canal, Minato ou Itachi? Já deixa nos comentários quem você acha que vencerá a batalha de hoje. Versões utilizadas. No caso do Minato, será ele ainda vivo, como Hokage, ou seja, sem modo Kurama. Já o Itachi será ele no começo da Katsuki, onde ele já possui todos os seus poderes e também ainda não era afetado pela tal doença. E caso vocês queiram a batalha dos dois na forma de Edo Tensei, é só pedir que a gente ajeita. E dito isso, bora pro vídeo. E como de costume, vamos relembrar as principais habilidades de cada um, começando pelo Itachi. Por ser do clã Uchiha, o Itachi tem uma afinidade natural com o elemento fogo, e tem poderosos jutsus como o Jutsu Bola de Fogo. O Itachi também é ótimo com shurikens no jutsu, e ele mostra isso quando consegue acertar os olhos das invocações do Nagato, atirando de um ponto cego. Além disso, o Itachi também consegue combinar sua grande habilidade com shurikens com o elemento fogo, assim como mostrado contra o Killer Bee. Outro poder que o Itachi tem e passa despercebido é sua maestria com o elemento água. Ainda em sua primeira aparição, o Itachi usa um ataque de água contra o Kakashi, e também volta a usar um poderoso elemento água contra o Kabuto. Detalhe que contra o Kabuto, o Itachi antecipou o ataque dele. Já o Taijutsu não faz muito tipo do Itachi, porém ele é sim muito bom. Podemos ver isso quando o Itachi consegue se sair muito bem contra o Naruto MK1, e em nenhum momento ele fica para trás. Contra o Sasuke também vimos uma ótima performance, e lembrando que aqui o Itachi já estava muito nerfado, como o Zedos ressaltou. E ainda assim podemos ver o Itachi desferir chutes potentes o suficiente para jogar o Sasuke para muito longe, e ainda abrir uma cratera na parede. A força do Itachi é tão grande que ele tirou o Sasuke do chão como se ele não fosse nada. Então subestimar esse cara no Taijutsu não é uma boa ideia. Outra coisa que não podemos esquecer é da velocidade que o Itachi faz selos de mão. Na saga clássica, o Itachi coloca algumas shurikens na mão direita, como distração, e nesse meio tempo lançou um jutsu de água que o Kakashi nem sequer conseguiu ver o selo de mão. Já na luta contra o Sasuke, enquanto ambos estavam trocando ataques de shurikens, até então estava empatado. Porém, mesmo durante toda essa disputa, o Itachi conseguiu se clonar. E o Sasuke também não viu quando o Itachi fez o selo de mão. E lembrando que tanto o Kakashi quanto o Sasuke têm o Sharingan, e ambos já afirmaram que conseguem ver as posições de mãos de seus adversários usando o Sharingan. O Sasuke fala isso contra o Deidara, e o Kakashi fala isso contra o Kakuzu. Porém, nenhum dos dois conseguiu acompanhar os selos de mão do Itachi. E bem, isso tudo era somente o básico do Itachi, pois quando esse cara luta sério, ele utiliza o Mangenkyo Sharingan, e principalmente suas habilidades, começando pelo Tsukuyomi, um genjutsu que faz o tempo se tornar uma verdadeira aberração. Dentro desse genjutsu pode se passar dias, enquanto no mundo real só se passou menos de um segundo. E uma vez que você seja pego nesse genjutsu, esquece, a luta já estará encerrada. Genjutsu no universo de Naruto é algo tão apelão que era de conhecimento mundial que se você encontrar um usuário do Sharingan, você só luta se estiver em dois, ou em um grupo grande. Caso contrário, o certo era fugir, pois contra os genjutsus Sharingan você não teria chance sozinho. E isso era falando de genjutsus normais do Sharingan. O Itachi tem o segundo genjutsu mais forte dos Uchihas, então o nível de ameaça que ele oferece é inúmeras vezes maior. O Itachi também conta com Susanoo, um avatar feito de chakra que protege o usuário em 360 graus, e que o Itachi teve reação para ativar antes de ser atingido por um raio. E esse Susanoo é abençoado com a espada de Totsuka, que consegue selar tudo que perfura, e o espelho de Yata, que consegue anular qualquer ataque, seja ele ninjutsu ou taijutsu. Além disso, o Itachi conta com Amaterasu, chamas negras que já aparecem onde o alvo foca a visão. Essas chamas não se apagam enquanto o alvo não for completamente consumido, e pode durar queimando até mesmo por 7 dias e por 7 noites. E agora vejamos os poderes do Minato. E eu já adianto que o Minato tem bem menos poderes que o Itachi, mas não entenda errado, quantidade não significa qualidade. O Minato não fica atrás quando se trata de perigo e nem em poder. Afinal de contas, esse cara era mundialmente conhecido como Relâmpago Amarelo e também mundialmente temido. O Minato botava tanto medo que os ninjas tinham autorização de seus superiores de fugir se encontrasse o Minato no campo de batalha. Irmão, tu tem noção da moral que o cara tem que ter para ser temido a ponto do chefe das missões permitir a fuga de seus subordinados? É outro nível de moral que o Minato tinha.
Mas enfim, o Minato era tão temido assim por causa de sua velocidade no campo de batalha. Sempre que ia lutar sério, o Minato espalhava kunais marcadas com Hiraishin, e a partir dali ele poderia aparecer em qualquer uma delas. Além disso, a velocidade de reação do Minato era absurda. Mesmo como o inimigo já dava certo como vitória, por já estar quase acertando o Minato, ele ainda conseguia se teletransportar no último momento. O Obito sofreu com isso e sentiu na pele que o Relâmpago Dourado não era brincadeira. Outro que quase foi de base foi o A, e que só se salvou com a ajuda do irmão Killer Bee. O Minato também desenvolveu inúmeros combos com Hiraishin, que podiam trocar os adversários de lugar e até usar clones. Além de que também sempre tinha o risco do Minato marcar a pessoa em combate corpo a corpo. E uma vez que isso acontecesse, esquece, amigão, a luta já estaria ganha, pois o Minato poderia aparecer a qualquer momento em um ponto cego e embolachar com Rasengan, ou até mesmo só na base da kunai. Lutar corpo a corpo contra o Minato era basicamente entregar a vitória nas mãos dele. Além disso tudo, o Minato contava com o modo sábio e poderosas invocações do Monte Myoboku. E agora que a gente já relembrou os principais poderes de cada um, vamos ao combate. E bem, logo de cara a gente já descarta duas coisas. A primeira é que os ataques de Shuriken do Itachi seriam inúteis contra o Minato. Para o Minato desviar de qualquer ataque frontal de Shuriken seria muito fácil. Usando o Hiraishin, ele pode sair da mira das kunais e se teletransportar para algum ponto marcado antes. E seguindo essa mesma ideia, o Jutsu do Elemento Fogo e a Água também seriam inúteis, pois o Minato também pode se teletransportar e desviar. Já no caso do Minato, seria muito improvável que ele usasse seu modo sábio. E isso porque o Minato era muito ruim em Senjutsu, demorando muito tempo para infundir o chakra e também por não conseguir manter o modo sábio por muito tempo. Em outras palavras, o modo sábio mais atrapalharia o Minato do que ajudaria. E como o estilo de luta dele é voltado para velocidade e agilidade, ter algo que retarda ele no campo de batalha não seria de nenhuma ajuda. Já no caso do Susanoo, também seria muito improvável do Itachi usar, pelo menos para tentar atacar o Minato. Embora a espada Totsuka possa selar o Minato, ainda seria muito improvável que Itachi acertasse o Minato. E como ninja cauteloso e analista que Itachi era, ele saberia que não valeria a pena gastar tanto chakra para algo tão ineficiente como tentar acertar um ninja mundialmente famoso por sua velocidade. Já quando se fala em defesa, a história já muda um pouco. O Itachi mostrou ter reação suficiente para ativar o Susanoo antes de ser atingido pelo raio, e pode sim usar o Susanoo na sua forma inicial para defesa de último momento. E com essa jogada, ele também economiza chakra, pois invoca apenas as costelas do Susanoo. E bem, usar o Amaterasu também seria algo totalmente inútil, pois o Minato estava equiparado ao quarto Haikage em velocidade de reação. Segundo o próprio Haikage, o Minato conseguiu desviar de seu soco mais rápido, e esse mesmo Haikage conseguiu reagir e desviar do Amaterasu. E embora o Minato não consiga se mover como Haikage, ele ainda tem reação tão boa quanto, e isso é mais do que suficiente para o Minato cauterar o Amaterasu, reagindo às chamas e se teletransportando antes das chamas pousarem sobre ele. Já quando vamos analisar os ataques do Minato, eles basicamente se resumem a combos com Hiraishin e taijutsu direto para tentar marcar o adversário com Hiraishin e finalizar a luta com Rasengan direto. Porém, essas opções seriam bem difíceis de se executar contra o Itachi. Caso o Minato lançasse alguma kunai marcada, o Itachi poderia facilmente interceptar ela antes de chegar nele. E não porque ele necessariamente saiba o que vem a seguir, e sim porque esse é o estilo de luta do Itachi. Por exemplo, quando o Sasuke lança várias kunais no Itachi, ele imediatamente bloqueia todas elas, e com muita eficiência. Além disso, o Itachi já faz esse tipo de coisa desde que era criança. Por exemplo, quando ele altera levemente a trajetória dos ataques do inimigo, usando os shurikens, e quando o inimigo ativa a armadilha, quem cai é o próprio inimigo. Então, caso o Minato fizesse isso contra o Itachi, é certeza que ele iria bloquear. Então, aquela jogada que o Minato fez com o Obito de jogar kunai e já aparecer atrás, esquece, isso não irá funcionar com o Itachi. Na verdade, o único motivo de ter dado certo com o Obito foi porque ele ficava intangível e confiava demais nessa habilidade. Porém, o Itachi não tem por que esperar a kunai chegar nele, e pode sim bloquear ela com outras kunais como ele geralmente já faz. Ou simplesmente usar a parte inicial do Susanoo, que já defenderia ele e ainda permite mais mobilidade. Mas o mais provável seria ele bloquear de fato com as kunais, porque realmente é o que ele faz no estilo de luta dele e iria economizar chakra. Caso o Minato opte por ir atacar diretamente o Itachi, também não seria uma boa ideia, pois quanto mais perto do Itachi, mais fácil é dele lançar um genjutsu. Sendo assim, na primeira investida do Minato, ele já cairia em um genjutsu do Itachi. E bem, você até pode falar que o Minato poderia tentar lutar sem olhar diretamente para os olhos do Itachi, porém o Minato nunca fez isso na vida, então mesmo que ele tentasse, ele ainda não iria obter sucesso. Além disso, é de conhecimento público que os Uchihas lançam genjutsus visuais com o Sharingan, porém o Itachi é um especialista e não depende somente disso.
O próprio Naruto provou isso na pele e disse que o Itachi não era só doujutsu. Ele ia muito além disso. O que eu estou falando aqui é que mesmo que o Minato levasse em conta que ia estar lutando com o Uchiha e tentasse desviar o olhar direto, ele ainda não sabe das outras maneiras que o Itachi lança genjutsus, que no caso seria o lançar genjutsu pelo dedo e também com auxílio de corvos. Mesmo Naruto evitando olhar para os olhos do Itachi e também evitando olhar para o dedo, ele ainda caiu no genjutsu usando os corvos. E o Minato simplesmente não tem nenhum conhecimento dessas técnicas. Em outras palavras, ele cairia sim em genjutsu por alguma dessas maneiras, e provavelmente seria pela técnica do dedo. E uma vez que o Minato caia nesse genjutsu, é a abertura mais que suficiente para o Itachi se aproximar e lançar o Tsukuyomi. E bem, é confirmado tanto no databook como no mangá que a única forma de quebrar o Tsukuyomi é sendo Uchiha e tendo Sharingan. Tem que ter a Kekkei Genkai, não basta só ter o Sharingan como o Kakashi, por exemplo. Tem que ter o Sharingan e ser um Uchiha de verdade. Só aí você tem a possibilidade de quebrar o Tsukuyomi. E como a gente sabe, o Minato não é nada disso. Ou seja, as chances dele conseguir quebrar o genjutsu são zero. Além de fato que o dano do Tsukuyomi é de imediato. O Kakashi afirma isso. O próprio Naruto alerta o Kilebi, um Jinchuriki perfeito, que se ele fosse pego no Tsukuyomi, seria o fim, pois nem sequer teria tempo do Hashibi tirar ele do genjutsu. Cair no Tsukuyomi já era. E galera, eu me dei todo o trabalho de explicar isso simplesmente para tentar diminuir o choro nos comentários. Porém, nem sequer precisava disso. A gente já viu que o Minato enfrentou o Obito, achando que ele era o Madara. Ou seja, o Minato enfrentou o Obito tendo em mente que aquele inimigo poderia ser o cara que era tão bom em genjutsu que já havia controlado a Kyuubi no passado contra o primeiro Hokage. E estava fazendo exatamente isso naquele momento ali. E ainda assim, a gente não viu em nenhum momento o Minato bolando estratégia para se proteger de genjutsus. Muito pelo contrário. Tanto no anime como no mangá, o Minato foi de encontro ao suposto Madara e ficou o tempo todo olhando diretamente para ele. E meu parceiro, se você faz isso sabendo da lenda do Uchiha, de que se você for X1, tem que fugir para não cair em genjutsu. Se você faz isso aqui lutando com um cara que na teoria é o Madara, tu acha que ele iria desviar o olhar lutando contra o Itachi, que não tem nem metade do nome do Madara? Com certeza não. Então, pegando os fatos do mangá, a gente vê que a chance do Minato perder pro genjutsu é de praticamente 99%. Então o vencedor da batalha de hoje é sim o Itachi. E só reforçando para ficar claro na mente dos fanboys, como a gente pôde ver na luta do mangá e do anime, o Minato não tá nem aí para quem ele tá lutando, ele realmente olha diretamente para a pessoa, independente de ser Madara, ser Uchiha ou não. Então sim, é certeza que ele iria olhar diretamente pro Itachi. Ponto, a gente viu que ele faz isso no mangá, não tem choro. Segundo, é confirmado no mangá e no databook que a única forma de quebrar o Tsukuyomi do Itachi é no caso sendo Uchiha e sendo habilidoso. E como a gente sabe, o Minato não é nada disso daí. Então, sem choro, o Minato perderia sim pro Itachi. E bem, se você chegou até aqui, provavelmente você gostou do vídeo. Então já se inscreve para receber mais conteúdos como esse. E esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!